Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai fazer o estudo do sinal da função quadrática, ok? Então, vamos para a aula. Ok, vamos falar sobre o estudo do sinal da função quadrática, certo? E para a gente falar sobre o estudo do sinal da função quadrática, é necessário analisar três casos. O primeiro caso é quando você tem delta maior que zero. Isso significa que, quando delta é maior que zero, você possui duas raízes na equação, né? Na função você possui dois zeros reais e distintos, dois zeros diferentes. E traz para a gente duas situações, certo? A primeira é quando o A é positivo, ou seja, quando a função ela tem, o gráfico dela é uma parábola de concavidade voltada para cima, ok? Então, quando a concavidade é voltada para cima, ela toca o eixo x em dois lugares, no x', que é esse lugar aqui, e esse outro aqui no x duas linhas, certo? E perceba que a parábola, ao passar por esses dois pontos, ela vai ter sempre uma parte dela contida na parte negativa com relação ao eixo y, né? Com relação aos correspondentes, os números correspondentes ao eixo y. Então dizemos que para essa região aqui em que a parábola está abaixo do eixo x, ela é negativa. E essa parte em que a parábola está acima do eixo x, dizemos que é positiva. Então é possível estudar o sinal da função, né? O que é estudar o sinal? É dizer aonde a função é positiva, aonde ela é igual a zero, né? E aonde ela é negativa. E aqui é possível falar isso, né? Neste caso, a gente tem o seguinte, ó. Aonde é que ela é positiva, né? F maior que zero. Ela é positiva em dois lugares, ó. Menor do que x' e maior que x duas linhas. Então, em todo x, né? Menor que x', ou para todo x, né? Menor que o x duas linhas. Aonde é que essa parábola é igual a zero, né? F de x é zero. Justamente nos valores dos zeros, né? No x' e x duas linhas. X igual ao x' igual ao x duas linhas, certo? Tanto faz nesses dois valores, a função vai dar zero. E aonde é que ela é negativa? Ela é negativa nessa região aqui, ó, da parábola, ou seja, do x' até o x duas linhas. Para todo x maior que o x' e menor que o x duas linhas. Então, é isso aí que a gente tem. Essa seria a análise, né, o estudo do sinal para essa função. O mesmo caso vai ocorrer aqui para essa, né, concavidade voltada para baixo, então A é negativo. Aqui a gente tem o x', aqui a gente tem o x duas linhas, então a gente vai trabalhar na solução não, né? Trabalhar no estudo do sinal. Essa parte em que a parábola está por cima do eixo x é positiva, e essas duas partes em que a parábola está por baixo do eixo x é negativa, então aqui é negativo, negativo. Então qual é a condição que a gente tem aqui? É a condição contrária daqui, né? Por exemplo, aqui ela é positiva quando? Ela é positiva aqui, ó, para todo x contido nessa reta que está entre x' e x duas linhas, né? X entre x', ou seja, x maior que x' e menor que o x duas linhas. Aonde é que ela é igual a zero? Ela é igual a zero nos valores do zero, né? X igual ao x' igual ao x duas linhas. Tanto faz ser qualquer um dos dois. E aonde é que ela é menor do que zero? Menor do que zero, menor, né, do que x' e maior que x duas linhas. São essas duas regiões.
Então, x menor que o x' ou x maior que o x duas linhas. Então tá aí feita a análise, né? Nesse primeiro caso, você vai ter aí a condição do sinal, né? Dessa forma, tanto para concavidade para cima quanto para concavidade para baixo. O caso 2 é para delta maior do que zero, certo? Desculpe, delta igual a zero, né? Delta igual a zero. No caso, quando é igual a zero, você vai ter que as duas raízes, né? X e x duas linhas vão ser iguais. Ou, né? De modo resumido, você só vai ter uma raiz. Então a parábola ela vai tocar no eixo x uma única vez e voltar. Esse caso aqui é para a maior que zero, né? Quando é a maior que zero, você tem que a parábola inteira está por cima do eixo x, né? Com exceção do x' igual a x duas linhas, né? Mesmo valor aqui para os dois. A exceção aqui porque aqui ela dá zero, né? Então aqui ela é positiva, aqui também é positiva. Então nesse caso aqui, ela nunca vai ser negativa, né? Então temos o que? Temos que ela é positiva, ela é maior que zero, quando? Quando o x é diferente do x' ou diferente do x duas linhas. Como x' e x duas linhas são a mesma coisa, né? Vamos escrever assim. E ela é igual a zero. Quando é que ela é igual a zero? No valor do zero da função. Quando x é igual ao x' igual ao x duas linhas. E quando é que ela é negativa, né? Menor do que zero. É menor do que zero, não tem, né? Não existe, né? Não existe x real, de modo que a função seja menor do que zero, ok? Para esse outro caso aqui, a gente tem algo similar, né? Eu tenho aqui para esse caso que f de x é maior do que zero. Quando é que ela é maior do que zero? Ela nunca vai ser maior do que zero, né? Não existe parte da parábola que está por cima do eixo x. Aqui a gente tem que ela é negativa, eita, errei aqui, negativa, e aqui também, certo? E ela pode ser nula aqui, ela se anula aqui no valor do zero, mas ela nunca é positiva. Então não existe valor de x real, né? De modo que ela seja positiva. Quando é que ela é igual a zero? No valor do zero da função, né? No x igual a x' ou no x igual ao x duas linhas, já que os dois são iguais. E quando é que ela é negativa, menor do que zero? Menor do que zero, ó, para todo x diferente do zero da função. Para todo x diferente do x' ou para x diferente do x duas linhas. Certo? Então a gente vai ter essa análise aí para esses primeiros dois casos. O terceiro caso é para o caso do delta. Delta é menor do que zero, né? Ou seja, quando delta é menor do que zero, não possui raízes reais, portanto a parábola ela não toca no eixo x. Então ela aqui está completamente por cima do eixo x. Então não importa os valores que você dê para x, ela sempre vai ser positiva. Então aqui ela sempre é positiva, certo? Ela é maior do que zero quando para todo x pertencente a R, certo? Esqueci de colocar para todo x pertencente a R. E ela nunca vai ser igual a zero, né? Ou menor do que zero, né? Igual ou menor do que zero. Você não vai ter aqui que existe x real, ok? Neste caso, para esse aqui é o contrário, né? Côncava para baixo, não toca o eixo x, então todos os seus valores para y é negativo. Então aqui a gente tem a condição contrária. Então aqui a gente tem que para f de x maior ou igual a zero, a gente nunca vai ter um valor para x, né? Não existe x real. E ela vai ser menor do que zero
para todo valor de x, né? Para todo valor de x é A. Essa é a análise completa dos três casos. Os casos possíveis quando vocês estiverem estudando o sinal da função. Vai ficar mais claro de compreender quando você trabalha com valores, né? Com x', x', fica mais fácil de você escrever o sinal da função, que é que está dizendo aqui, e fazer a análise correta, né? Lembrando que é o delta ali que faz essa análise completa para a gente, certo? Então vamos resolver alguns exercícios para melhorar aí, né, o entendimento de sinal da função quadrática. Primeiro exercício pede para estudar aí o sinal, né, de duas funções. A primeira função é 4x² menos 2x menos 30. Então a gente vai estudar o sinal desta. Para estudar o sinal, a gente vai determinar duas coisas, né? Primeiro, a concavidade, segundo os zeros da função. E depois, fazer o estudo, né? Completo do sinal, como a gente viu. Então, nessa função, a gente tem que o A é 4. O valor de A é 4. E, portanto, a função é côncava para cima. Pronto, a primeira coisa que a gente precisa saber é disso aqui, certo? A função é côncava para cima. Segunda coisa, determinar o zero, ou os zeros, né? Determinar a gente pode fazer usando a fórmula de Bhaskara, né? Delta é igual a b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é menos 30. Logo, a gente vai ficar com delta igual a 4 mais, menos com menos, né? E 16 vezes 30 vai nos dar 480. Logo, o delta é 484. 484. Presumo eu que a raiz desse número é 22, certo? Vamos achar os zeros, né? X' menos b, como é menos 2 aqui, vai ficar 2, mais raiz quadrada de 484 é 22, por 2 vezes o A. O A é 4, então 2 vezes 4, o 8. Fazendo de forma aí um pouco mais direta, viu? Aqui em cima vai ficar 24 por 8, vai dar 3. Então temos aí o x', 3, né? Depois, x duas linhas, que é só trocar o sinal do meio, né? Fica 2 menos 22 por 8. Isso vai nos dar menos 20 por 8. Simplificando aí por 4, menos 5 por 2. Pronto, achamos o que seria necessário para a gente, né? O que a gente precisa fazer agora? Fazer o estudo do sinal. Vamos traçar a parábola. Okay. Ela é côncava para cima, tem dois zeros, então ela vai passar, né, do eixo. Vou fazer aqui, ok. Aqui, obviamente, tem que ser o menor valor, né, seguindo a orientação da reta. O menor valor é o menos 5 sobre 2. O maior valor é o 3, seria aqui. Então, a gente tem o quê? Que aqui é positivo, aqui é positivo e aqui é negativo, né? Fazendo o estudo do sinal, fica como? Fica f de x é maior do que zero aonde? Olha só, no x, ela é positiva aqui, ó. No x, todo x, né? Todo valor para x menor que menos 5 sobre 2. Então, menor do que menos 5 sobre 2. Ou, tem outra região que ela é positiva, né? Maior do que 3. Para todo número maior do que 3. Ou x maior que 3. Ótimo. Aonde é que ela é igual a zero? Igual a zero nos zeros da função, né? No x igual a menos 5 sobre 2. Ou no x igual a 3.
Aonde que ela é negativa? Ela é negativa nessa região aqui, ó, entre o menos 5 sobre 2 e o 3. Então, x maior que menos 5 sobre 2 e menor do que 3. Pronto. Feito aí o estudo do sinal desta função aqui, certo? Aqui temos as condições necessárias para sabermos, né, os detalhes da função. Na letra B, a gente tem isso aqui, né? X ao quadrado menos 6x mais 10. E a gente vai fazer o estudo do sinal da mesma forma como a gente fez aqui, né? Concavidade, o A é 1. Então, de novo, ela é côncava para cima. Fazemos o zero. Delta é menos b ao quadrado. Errado, desculpe. B ao quadrado vai ficar menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 10. Delta será 36 menos 40. Delta é menos 4. Delta é menor do que zero, é negativo, portanto não tem raízes, né? Vai ser aquela condição lá do terceiro caso. Eu já posso ir direto, então, fazer a interpretação aqui, ó. A minha parábola ela não vai tocar o eixo x, certo? Ou seja, ela só vai possuir valores positivos. E ela não vai ter, né, valores iguais ou menores do que zero. Então a gente vai escrever isso, certo? Ela é positiva para todo x pertencente a R, né? Não importa qual valor que eu substituo aqui, sempre vai dar um número positivo. E ela vai ser menor ou igual, né? Menor ou igual a zero em nenhum valor real para x, né? Vamos ter essa condição aqui, né? Acabei fazendo essa letra A aqui e vendo que eu coloquei um detalhe no primeiro caso de modo errado, né? Vou trazer a folha aqui para interpretar, para mostrar. Olha só. Aqui, ó. Primeiro caso, então segundo caso. Primeiro caso. Aqui não é assim, certo? É x igual a x', né? Ele pode ser igual a x', ou vou apagar aqui. Cadê meu lápis azul? Ou x igual ao x duas linhas, certo? Não pode ser x igual a x1 e x2 porque eu coloquei como a condição de que os dois fossem iguais também, mas não é. Mesma coisa acontece aqui, viu? X igual a x', ou, deixa eu apagar aqui, ou x igual ao x duas linhas, certinho? Só para não dar informação incorreta, certo? Falta de atenção aí. Voltando aos exercícios, né? Porque não tem só esse primeiro. Esse é o primeiro exercício, a gente finalizou agora, né? Vamos tentar fazer o segundo. O estudo do sinal também cai muito a respeito de resolução de inequações de segundo grau, certo? Inequações de segundo grau é um estudo do sinal, mesma coisa. Só que na equação de segundo grau é especificado, né? Ele quer a condição, ele dá uma condição para que a função dada ou seja positiva, ou seja negativa, ou seja maior ou igual a zero, ou menor ou igual a zero, enfim. Então essa é a condição para essa inequação, por exemplo, né? Ele pede para resolver a inequação, né? É uma função quadrática aqui. E está querendo o quê? Está querendo que a gente diga todos os valores de y que satisfazem isso de modo que seja maior ou igual a zero, certo? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz no estudo do sinal. A gente vai definir concavidade, a gente vai fazer o zero e vai fazer o estudo do sinal para assim destacar a solução correta. Olha só. O valor do A nessa é menos 1. Então aqui para essa a gente tem concavidade
para baixo. Concavidade para baixo, a gente tem nessa, certo? A gente vai fazer o delta e menos b ao... menos b ao quadrado não, estou com a mania de colocar menos b primeiro. B ao quadrado, né? B é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A que é menos 1, entre parênteses, vezes o C, que é 28. Delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado, que é 9. Menos com menos vai me dar mais, eu tenho que fazer 4 vezes 28, né? 4 vezes 30 daria 120, 120 menos 8, que seria 4 vezes 2, daria 112. Então aqui vai dar 112. Cálculo mental, viu, gente? Delta vai ser igual a 9 mais 112, isso é 121. E graças a Deus isso tem quadrado, né? Isso é um quadrado perfeito. Tem raiz, né, no caso. Ótimo. Então a gente vai fazer o quê? X' e x', né? É o que sempre fazemos, né? X não, porque a equação está em y. Então é y' e y duas linhas. Y' menos b. Então, menos 3 vai ficar positivo 3. 3 mais raiz quadrada de delta, que é 121, então vai ficar 11. 2 vezes o A, 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, 11 mais 3 é 14. 14 por menos 2 vai nos dar menos 7. Y duas linhas é 3. Agora é menos o 11 por menos 2. 3 menos 11 é menos 8. Menos 8 por menos 2 nos dá 4. Então temos aí as raízes, né, os zeros da função. Ótimo. Então a gente vai fazer o que? O estudo do sinal. Que para resolver equações, a gente faz o estudo do sinal. Fazendo o estudo do sinal, a gente percebe com a parábola de concavidade para baixo tem dois zeros, então ela vai fazer isso aqui. Onde aqui, ó, o primeiro é o menos 7 e o segundo é o 4. Temos o que? Que essa região de dentro é a positiva e essas duas são as negativas, certo? O que é que pede a equação? Ó? Pede para que seja maior ou igual a zero. Onde é que ela é maior ou igual? Ela é igual a zero nos zeros da função. E onde é que ela é maior? Toda essa parte aqui, ó, que vai do menos 7 até o 4. Então a gente destaca o intervalo. Ó. E a solução é essa aqui, certo? Solução é todo o y real. No caso aqui é y porque a equação está em y. Tal que y está entre, né, os menos 7 é maior ou igual a 7 ou menor ou igual a 4. Então é assim que se resolve, né? Ah, professor, mas não coloca não aquele estudo do sinal. Não, porque para equações ele especifica o que quer. No estudo do sinal não especifica, então você tem que fazer aqueles três processinhos, né? De verificar quando a função é maior que zero, igual a zero ou menor do que zero. Então, nesse caso, a gente tem aí, né, dois exemplos simples, razoavelmente simples, para o estudo de sinal da função, certo? Então, é isso. Essa é a aula de estudo do sinal, espero que tenha ajudado, né? Lembrando que o estudo do sinal está fortemente vinculado a inequações do segundo grau. E é isso, ok? Então, até a próxima aula.